Mentes dispersas. Autor: Gabor Maté. A ação só tem significado à luz dos relacionamentos. Se não compreendermos os relacionamentos, a ação só produzirá conflitos. Compreender os relacionamentos é infinitamente mais importante que buscar qualquer plano de ação. J. Krishnamurti. Nota do autor. Mentes dispersas está dividido em 7 partes. As 4 primeiras descrevem a natureza do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e explicam sua origem, enquanto as 3 últimas abordam o processo de cura. Os capítulos sobre TDAH na infância e na vida adulta ajudam não apenas pais e mães a entenderem melhor seus filhos, como também adultos a entenderem melhor a si próprios. Apesar de ser comum a distinção entre TDA e TDAH, neste livro vou sempre usar a sigla TDAH para me referir ao transtorno geral, com ou sem predominância da hiperatividade. Prefácio. Publicado originalmente há 24 anos, Mentes Dispersas foi o livro que lançou minha carreira como autor. Eu o escrevi logo após receber o diagnóstico de TDAH, e não por acaso foi o primeiro livro que concluí. Enquanto não entendesse o funcionamento errático da minha mente, eu jamais teria a organização e a disciplina necessárias para finalizar um projeto tão grande. Além disso, havia uma motivação forte. Eu intuía e queria dividir isso com outras pessoas, que essa condição misteriosa exigia um novo olhar, algo que fosse além da ideologia simplista que equipara a genética à biologia e que até hoje influencia a medicina no campo da saúde mental. Em pouco tempo percebi que minha perspectiva estava alinhada com as descobertas mais recentes da ciência da época, e minhas obras seguintes aprofundaram esse entendimento. Nas últimas 2 décadas, um vasto conjunto de evidências deu ainda mais suporte às bases científica e filosófica desta obra. Em resumo, para compreender de forma ampla e precisa as complexas dinâmicas psicológicas, comportamentais, emocionais e biológicas associadas ao TDAH, precisamos levar em conta a relação do cérebro e da mente com o ambiente familiar e social. Explicações genéticas reducionistas, sem fundamentação científica, deixam indivíduos e famílias desamparados no processo de cura. O DNA pode até ter seu papel em muitos casos, mas não é um fator determinante. Muitas vezes me perguntam: o dizer que o transtorno não é genético, você quer dizer que ele não é biológico? Essa pergunta parte de uma percepção equivocada. No fim das contas, tudo é biológico. As últimas décadas de pesquisas vêm demonstrando que o ambiente, sobretudo o emocional e o social, tem um impacto decisivo tanto no desenvolvimento fisiológico do cérebro, quanto na formação da mente humana. Cada vez mais, estudos apontam os efeitos negativos do estresse familiar e social no cérebro, na capacidade de atenção e na autorregulação emocional das crianças, sobretudo daquelas com mais sensibilidade genética. Por isso, este livro explora a interseção complexa entre cultura, dinâmica familiar e temperamento inato, e o modo como esses fatores influenciam nossa psicologia e neurofisiologia. Essa visão reconhece que o ser humano é capaz de se desenvolver positivamente em qualquer idade, desde que haja compreensão e uma abordagem compassiva. A boa notícia é que nunca é tarde para estimular o desenvolvimento saudável do cérebro e das emoções, e falo por experiência própria. Não posso dizer que curei minhas tendências de TDAH. Por exemplo, ainda sou mestre em perder coisas ou em esquecer livros, sapatos e escovas de dente quando viajo. Meu feito mais recente foi esquecer meu notebook no avião, bem no início de uma longa turnê de palestras pela Europa. No entanto, após escrever 5 livros, posso dizer que me tornei muito mais eficiente em completar tarefas, alcançar objetivos e, o mais importante, me aceitar como sou, sem me repreender nem sentir vergonha de mim mesmo. Quando escrevi este livro, eu estava usando medicamentos que me ajudaram muito,
Mais de 20 anos depois, para concluir minha obra mais recente, um livro muito mais longo e desafiador, não precisei deles. O fato de Mentes Dispersas continuar sendo lido em diversos países até hoje é prova de sua relevância na crescente crise global de saúde mental, incluindo a das crianças. Os diagnósticos de TDAH aumentam cada vez mais no mundo todo. Segundo um relatório, na Alemanha, os índices de diagnóstico de TDAH aumentaram 381% entre 1989 e 2001. No Reino Unido, o número de receitas de medicamentos para TDAH cresceu mais de 50% em 5 anos, passando de 420 mil em 2007 para 657 mil em 2012. Em Israel, o consumo desses medicamentos dobrou entre 2005 e 2012. Ao mesmo tempo, a abordagem médica tradicional, centrada no uso de estimulantes, tem demonstrado limitações e riscos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de atendimentos de emergência relacionados ao uso indevido de estimulantes entre pessoas de 18 a 34 anos saltou de 5.600 em 2005 para 23.000 em 2007 e 2011, segundo dados nacionais da Agência de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, SAMHSA, na sigla em inglês. Tudo isso reforça a necessidade de insistirmos numa abordagem que, sem ignorar o valor dos medicamentos, em alguns casos, priorize a autoconsciência, envolva estratégias parentais mais gentis e atentas ao desenvolvimento infantil, e traga uma visão holística de nossa humanidade complexa e frágil. Tem sido profundamente gratificante receber mensagens de pessoas contando como Mentes Dispersas mudou a forma como se relacionam consigo mesmas e com seus filhos, permitindo que construíssem relações familiares mais pacíficas. Por vezes, desconhecidos me abordam nas ruas, em lojas, em aeroportos, dizendo que o livro os ajudou a olhar para si e para os outros, com uma compaixão renovada, que ele refletiu suas experiências e que os fez se sentirem ouvidos, vistos e compreendidos. O que antes parecia um problema sem explicação ou um diagnóstico patológico, agora se mostra como algo normal, compreensível e, acima de tudo, passível de mudança. A análise apresentada neste livro convida a uma autorreflexão que pode ser desconfortável tanto para adultos com TDAH, quanto para pais cujos filhos receberam esse diagnóstico. Ainda assim, percebo que a maioria das pessoas prefere ouvir que nem elas nem seus filhos estão condenados a uma condição hereditária imutável, que na verdade não há doença alguma, apenas um atraso reversível no desenvolvimento das conexões cerebrais e no crescimento psicológico. Esse distúrbio não é resultado de falha, negligência ou falta de dedicação dos pais, e sim das pressões geracionais e sociais que impactam o ambiente da criação. Pressões que se tornaram cada vez mais presentes na cultura tóxica que descrevi em O Mito do Normal. O propósito deste livro é acolher e incentivar todos aqueles que são afetados pelos padrões comportamentais, mentais e emocionais que, a meu ver, de forma equivocada, chamamos de transtorno. E quando digo todos aqueles, me refiro não só a adultos diagnosticados ou a pais de crianças diagnosticadas, mas também a sua família ampliada, seus professores, amigos, companheiros e comunidades. Dr. Gabor Maté, Vancouver, Colômbia Britânica, julho de 2023.